Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já fazer a sua inscrição no nosso canal, me seguir no Instagram e, é claro, curtir a minha fanpage. Ficar aí atento aos vídeos, às aulas de processo civil. A nossa aula de hoje será sobre a sustentação oral. Pois bem, colegas, esse vídeo que nós estamos fazendo a gravação hoje nada mais é do que um pedido muito grande dos meus alunos, dos assinantes do canal, em especial dos advogados, de como se proceder diante de uma situação de sustentação oral nos tribunais. Então nós vamos começar de forma detalhada, primeiramente discutindo questões práticas do dia a dia do advogado, dessa atuação dele na esfera recursal, que é de suma importância, e no segundo momento analisando os artigos do Código de Processo Civil. Primeiro detalhe então, como se faz o pedido de sustentação oral? Eu vou ter por base a atuação do advogado no TJ, dentro do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque no âmbito do STJ, do STF, também será perfeitamente possível que você, advogado, faça a sua sustentação oral. O primeiro detalhe, e isso é de suma importância, é que antes da data do julgamento do recurso, você possa apresentar os seus memoriais aos desembargadores, ao relator e aos demais membros da turma que irão fazer o julgamento do recurso. Esses memoriais nada mais são do que temas que você discutiu, debateu durante o processo, que agora você vai querer que eles analisem, vejam, verifiquem antes do julgamento do seu recurso. Mas, Ederaldo, nos memoriais eu vou dar aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+C no meu recurso? Não, de forma alguma. Nos memoriais você vai, na verdade, fazer alguns destaques das questões de fato, de direito, os pontos de importância que você espera que os julgadores analisem quando do momento do julgamento do recurso. Então você não vai fazer memoriais de 30 folhas, de forma alguma. Esses memoriais você pode levar até o gabinete dos desembargadores. Esses memoriais e alguns desembargadores gostam de fazer o agendamento de horário para que você possa discutir, debater com eles os pontos importantes do seu recurso que você espera e aguarda que eles façam a análise no momento do julgamento, no momento da elaboração do voto. Uma outra dica importante também, que eu sempre falo em sala de aula, seja nos cursos de extensão ou até mesmo na pós-graduação aos advogados, que você conheça a turma, que você de fato conheça qual é a tendência dessa turma, dessa Câmara, vamos dizer assim, que vai julgar o seu recurso. É importante esse conhecimento porque no dia da sua sustentação, dentre os tópicos que você vai abordar dentro do tempo que você terá disponível, você pode fazer um destaque. Inclusive, essa turma em julgamento proferido em data tal teve a decisão de, enfim, você já pode indicar ali alguns precedentes da própria turma. Eu penso que é um erro gravíssimo eu ir para uma sustentação oral sem saber o que aquele relator, que de forma antecipada já tomei conhecimento de quem é, a forma com que ele analisa os julgados anteriores dele, desse caso concreto que eu estou apresentando. Então vamos lá? Você precisa conhecer a turma, você precisa saber quem é o relator. Hoje, através de pesquisas, no próprio site do TJ aí do seu estado, você já vai poder verificar qual é a tendência dele nesse tipo de processo. E é claro, elaborar os memoriais já com alguns precedentes dele relator, e até mesmo dos demais membros da turma. Mais uma. Isso aí eu já vi quando eu fui sustentar no tribunal. Advogado que fica lendo a sua sustentação. Eu costumo falar, nunca leia, jamais leia. Mas, Ederaldo, eu tenho uma dificuldade em decorar. Olha, eu levo a minha cola.
quando eu vou ali, não é ocupar a tribuna para sustentação. Mas quando eu falo em eu levo a minha cola, na verdade eu estou ali destacando algumas palavras de impacto, algumas questões que eu não posso esquecer na hora, não é, de ter ali o meu tempo de sustentação. Agora, pegar uma folha e ficar lendo, erro grave, erro gravíssimo. Que fique bem claro, colegas, e nós já somos amigos, né? Temos aqui essa intimidade. Vocês não vão ficar chateados comigo. Os julgadores, os desembargadores, eles sabem ler. Então, se for para eu chegar numa tribuna, pegar uma folha e ficar lendo, então nem vá fazer a sustentação oral. É importante que você tenha em mente, não é, o conhecimento do processo, é importante que você conheça as questões de fato, as questões de direito, o que constou da sentença e aquilo que você espera que seja de fato reformado. Ok? Palavras de impacto, não é? Dar destaque em algumas situações onde você espera a reforma, dar destaque que esse ponto aqui já foi discutido pelo tribunal, por essa turma, inclusive, excelências, e eu espero que tenham agora, não é, o mesmo posicionamento. São questões primárias que eu devo levar para quando eu esteja ali presente no tribunal fazendo a minha sustentação oral. Outra coisa importante também é que o voto ele já está pronto. Então, quando nós chegamos lá para fazer a sustentação oral, o voto ele já está pronto. Então, o que você disser ali naquele momento será para agregar, não é, ao voto já pronto pelo relator, que os outros dois julgadores terão ali aquele acesso no momento. Então, qual é a dica que nós damos aqui? Não é? Claro, evidente. A partir do momento que você faça a sustentação oral, não é? Que é aquele último momento antes do julgamento, já está se encerrando, é a última oportunidade que você tem de mudar o posicionamento ou até mesmo, de repente, né, manter a decisão de primeira instância. É importante que você tente trazer esse convencimento de forma clara e de forma prática. Nós vamos procurar evitar, então, quando nós formos ao tribunal fazer a nossa sustentação oral, aqueles elogios muito extensos, não é? Aquelas declarações extensas de parabenizando ele ou aquele. Vamos ser práticos e objetivos. Os desembargadores que estão lá, geralmente eles têm uma pauta muito grande, então se você chegar lá com o tempo que você tem, não é? Ficar ali em muitos elogios e deixar claro de expor ali as razões para o provimento do seu recurso, ou até mesmo a manutenção da decisão de primeira instância, você deve ser prático e objetivo. Tudo bem? Bom, vamos agora pensar um pouquinho e analisar o Código de Processo Civil. Quando nós pensamos em sustentação oral, eu já insisto com vocês, não é? Eu tenho um artigo em especial no Código de Processo, que é o artigo 937 do CPC. Esse artigo 937 do CPC, ele vem dizer o seguinte, vamos lá? Vou ter que fazer a leitura, hein? Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente e ao recorrido, e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de que sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses nos termos da parte final do caput do artigo 1021. Então vamos lá. Tanto eu, recorrente, como o recorrido terão essa possibilidade. Uma questão prática, e isso aí para quem recebe as publicações no escritório, não é? As publicações do Diário Oficial, sempre vem lá uma alegação, né? um despacho, melhor dizendo, indicando se eu concordo com o julgamento virtual ou não. Então vamos lá. Você pode concordar com o julgamento virtual. Isso significa que o julgamento será feito sem que o seu processo venha para julgamento no plenário. Agora, se você de fato pretende fazer a sustentação oral, importantíssimo, que você faça a manifestação discordando do julgamento virtual, que você pretende apresentar memoriais, não é, aos julgadores, bem como fazer a sustentação quando da data do julgamento.
Tudo bem? Fique muito atento. Não perca esse prazo. Geralmente eles concedem ali um prazo de 5 dias. Caso venha uma intimação do TJ, Ederaldo, mandei a minha apelação e já veio uma decisão aqui perguntando se eu quero, se eu concordo com o julgamento virtual. O que você deve fazer? Manifeste dizendo que não pretende julgamento virtual, que você não concorda, que você irá fazer a entrega de memoriais e, claro, fazer a sustentação oral na data do julgamento. Importante, hein? Isso aqui não tem no código. É uma questão prática e como nós estamos aqui no CPC da prática, você deve ficar muito atento a isso aí. Como eu citei aqui no artigo 937, quando da leitura, nós temos 15 minutos para a sustentação oral. Mas tem aqui uma exceção. Se porventura você estiver, participando de um julgamento, de uma resolução de demandas repetitivas, o tempo é maior, será de 30 minutos. Isso aí eu tenho lá no artigo 984 do CPC e você, é claro, pode fazer a consulta e a leitura de toda essa norma que está lá no artigo 984. Nesse caso seriam 30 minutos. Tudo bem? Outra coisa importante, caso eu pretenda a sustentação oral, eu devo chegar lá mais cedo, lógico, não é? Eu penso aqui, eu estou no estado de São Paulo, quando eu vou ao TJ São Paulo, pelo menos, uma meia hora antes, eu já tenho que chegar no tribunal, eu tenho que fazer a minha inscrição, fazer a anotação ali logo à frente ali da sala, onde é feito o julgamento dos recursos, depois eu dou aquela corrida lá na sala da OAB, pego a minha beca e volto lá e aguardo. Eu preciso chegar no horário, ok? Não dá para chegar após o início e daí pensar em fazer sustentação oral. Outra coisa também, a veste do advogado. A beca é importante. Eu já participei de um julgamento, estava lá esperando a minha hora, me chamarem para fazer a sustentação e tinha lá um advogado sem a gravata. Então teve lá toda uma discussão, enfim, eu acho que dá para evitar isso. Você estará no tribunal, todos lá estarão de beca, falando aos advogados, aos homens, de gravata, então eu preciso também cuidar disso aí. Olha, se eu estou lá, 90% de quem vai lá sustentar é quem perdeu. Então, ou seja, eu chego lá tentando recuperar uma situação. Então, essas questões de vestimenta, de gravata, de horário, é algo que nós podemos perfeitamente deixar em ordem e nos concentrarmos na sustentação, no que eu vou expor nesse meu tempo de 15 minutos. Outra coisa importante também, aliás, é uma novidade no Código de Processo Civil, que agora, além dos recursos de apelação, ordinário, especial, extraordinário, embargos de divergência, eu também posso fazer a sustentação oral se o recurso for de agravo de instrumento. Então, olha só, se você fez o requerimento aqui em primeira instância de uma tutela provisória, seja ela qual for, de evidência ou de urgência, e vem ali a decisão interlocutória, você, claro, pode fazer o agravo de instrumento, como está lá no Código de Processo Civil. Agora, a novidade é que desse agravo de instrumento, onde você está tentando ali, uma reforma, uma manutenção, enfim, você poderá também fazer a sustentação oral. Está lá no artigo 937, inciso 8 do Código de Processo Civil. Outra coisa importante, lembrando que a aula de agravo de instrumento nós temos aqui no nosso canal. E um outro agravo também que é possível você fazer a sustentação oral é quando for aquele agravo interno. Então nós temos 3 situações, caso você esteja ali, dentro do tribunal, no tribunal em um processo, aguardando a sustentação oral, sendo ele de agravo interno e, lógico, sendo ele de ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação constitucional, também nesses casos aqui é possível, tem cabimento a sustentação oral. Ederaldo, é possível uma sustentação oral por videoconferência? É possível. Esse artigo 937 aqui, ele traz a possibilidade, a situação, pelo parágrafo 4º, de ser feita uma sustentação oral por videoconferência, caso o advogado não esteja no local, na cidade, no tribunal, quando desse momento. Não há problema algum, é perfeitamente possível. Em linhas gerais, já para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, lembro mais uma vez aos colegas, advogados e advogadas, que o voto já está pronto. Não adianta.
Então, quando você chega lá para sustentar oralmente, tanto o relator como os demais, eles podem pedir vista. O que é pedir vista? É retirar de julgamento. Retirar para quê? Para que eles possam analisar. Então, é importante que você conheça o processo. Eu levo a minha cola, como eu disse aqui há pouco, né? Eu tenho aqui a minha colinha e eu sempre levo. Para quê? Para que eu possa destacar ali pontos importantes, palavras de impacto no momento daquela sustentação. Agora, jamais, como eu sempre brinco, em nome de Jesus, jamais eu vou pegar uma folha e ficar lendo lá à frente dos desembargadores, daqueles que irão proferir o julgamento. Conheça a turma, ok? Saiba os precedentes dessa turma, saiba a forma com que eles têm julgado esse recurso, essa situação que você está levando lá até eles. Seja prático, seja objetivo e muito sucesso na sua sustentação oral. Gostou do vídeo? Então olha só, continue aí curtindo a minha fanpage, me siga no Instagram, importante, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, acompanhando as nossas aulas, os nossos vídeos aqui de processo civil, porque aqui o CPC é na prática. Até breve.